Existe um momento na madrugada em que o mundo espiritual se agita de forma inexplicável. E meu irmão, minha irmã, o que vou compartilhar com você agora não é fruto de superstição ou misticismo barato, mas uma revelação profunda que o Espírito Santo tem queimado em meu coração sobre a realidade espiritual que nos cerca. E se você chegou até aqui, neste exato momento, não é coincidência, é Deus falando diretamente com sua alma sobre algo que Ele quer que você compreenda com urgência. Você sente o Espírito Santo tocando o seu coração agora mesmo enquanto lê estas palavras? Então prepare-se, porque o que vou revelar vai abalar as estruturas da sua compreensão espiritual e te equipar com uma armadura que você nem sabia que precisava. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E filha do Deus Altíssimo, quando o relógio marca 3h33 da madrugada, há algo que acontece no mundo espiritual que a maioria das pessoas desconhece completamente. Algo que os principados das trevas conhecem muito bem e usam como estratégia contra os filhos de Deus que dormem desprotegidos, vulneráveis às investidas daquele que veio para matar, roubar e destruir. O Espírito de Deus me revelou que este não é apenas um horário qualquer, mas um momento em que a atividade demoníaca se intensifica drasticamente. Um portal temporal que as trevas utilizam para semear terror, ansiedade, opressão e até mesmo ataques diretos contra aqueles que não estão cobertos pela proteção do Altíssimo. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para a sua vida neste momento. Quantas vezes você acordou inexplicavelmente na madrugada sentindo um peso, uma opressão, um medo que não conseguia explicar? Quantas vezes teve pesadelos perturbadores exatamente nesse horário? O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está lendo agora. Você já experimentou isso, não é verdade? Sua alma reconhece essa realidade porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico que tocamos. E quando Davi escreveu no Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Ele estava revelando uma verdade profundamente prática sobre como devemos nos posicionar espiritualmente contra as trevas que tentam nos assombrar nas horas mais vulneráveis da nossa existência. Pare um instante e sinta o que o Espírito está falando ao seu coração agora, porque preciso que você compreenda algo fundamental. O inimigo não é mais forte que nosso Deus, mas ele é estratégico, astuto e conhece nossos pontos fracos, especialmente quando estamos em estado de inconsciência, durante o sono, quando nossa mente consciente não está orando, não está declarando a palavra, não está resistindo ativamente às suas investidas malignas. É por isso que Jesus nos ensinou em Mateus 26:41 a vigiar e orar para que não entreis em tentação. E meu irmão, minha irmã, vigiar não significa apenas estar acordado fisicamente, mas estar espiritualmente alerta, coberto pela proteção divina, mesmo quando o nosso corpo repousa. O Espírito Santo me mostrou que 3h33 representa uma inversão diabólica da perfeição divina, uma tentativa sinistra de imitar e perverter a santidade de Deus. Porque o número 3 na Bíblia representa a Trindade, a perfeição, a completude divina. E quando vemos essa sequência repetida de forma invertida na madrugada, estamos diante de uma manifestação do que o inimigo tenta fazer: imitar Deus para confundir, aterrorizar e oprimir os filhos da luz. Mas filha do Altíssimo, quero que você saiba que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como declara 1 João 4:4. E não há poder das trevas que possa prevalecer contra aquele que está verdadeiramente coberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença do Espírito Santo. Você consegue sentir a presença de Deus se intensificando agora mesmo, enquanto essas verdades penetram em seu coração. Não ignore esta mensagem, porque o Espírito Santo quer te equipar hoje com conhecimento e autoridade espiritual que você vai precisar usar não apenas para a sua própria proteção, mas para proteger sua família, seus entes queridos, todos aqueles que Deus colocou sob sua cobertura espiritual. Em Isaías 54:17 está escrito que
toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta promessa se estende também aos ataques noturnos, às opressões da madrugada, a todos os artifícios que o inimigo usa para tentar nos intimidar quando nossa guarda está aparentemente baixa. O que muitos não compreendem é que o sono é um estado de extrema vulnerabilidade espiritual, um momento em que nossa alma fica mais exposta às influências do mundo espiritual. E por isso Deus nos deu instruções específicas sobre como nos protegermos durante estas horas, como no Salmo 91:5, onde ele promete que não temerás os terrores noturnos, nem a seta que voa de dia. Mas essa promessa vem acompanhada de uma condição: habitar no esconderijo do Altíssimo e permanecer à sombra do Onipotente, o que significa viver uma vida de consagração, oração e intimidade com Deus, que não se limita apenas aos momentos em que estamos acordados. Silencie o coração por um momento. Respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar com uma revelação que vai transformar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo espiritual e como você se protege das investidas das trevas. Preciso que você entenda que quando Jesus declarou em João 14:6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim", ele não estava apenas falando sobre salvação eterna, mas sobre proteção diária, sobre cobertura espiritual, sobre autoridade sobre todo o poder do inimigo, e essa autoridade não tem horário para funcionar, não tem limite de tempo, não para de operar quando você fecha os olhos para dormir. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E isso inclui até mesmo os momentos de aflição noturna, os despertares inexplicáveis, os medos da madrugada, porque Deus pode usar essas experiências para nos despertar espiritualmente, para nos chamar a uma vida de oração mais intensa, para nos ensinar a depender completamente da sua proteção e não da nossa própria força. Quantas vezes Deus usou um despertar angustiante na madrugada para te chamar à oração por alguém que você ama? Quantas vezes Ele te acordou para interceder, para guerrear espiritualmente, para se posicionar como um guardião espiritual na brecha? Mas, filho do Altíssimo, preciso que você compreenda também que há uma diferença fundamental entre ser despertado por Deus para orar e ser atormentado pelo inimigo para te deixar em pânico. E a diferença está na paz que acompanha o chamado divino versus o terror que acompanha o ataque demoníaco. Quando Deus te desperta, mesmo que seja para uma batalha espiritual intensa, sua paz que excede todo entendimento guarda seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus, como promete Filipenses 4:7. Mas quando é o inimigo tentando te oprimir, o resultado é sempre confusão, medo irracional, sensação de desamparo e desespero. Pare tudo agora. Inspire fundo e deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração algo que vai te fortalecer tremendamente. Você não está sozinho nesta batalha. Você não é uma vítima indefesa dos ataques das trevas. Você é um filho, uma filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e em seu nome você tem autoridade para expulsar demônios, para quebrar maldições, para cancelar toda a operação das trevas contra a sua vida e contra a sua família. Em Lucas 10:19, Jesus nos deu esta promessa poderosa: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." E essa promessa não tem horário de validade, não perde o efeito às 3:33 da madrugada, não fica enfraquecida quando você está dormindo. O Espírito de Deus quer que você saiba hoje que existe uma estratégia profética para se proteger completamente desses ataques noturnos. Uma forma bíblica e poderosa de blindar espiritualmente sua casa, sua família e sua própria alma contra toda investida maligna. E essa estratégia não é complicada, não exige rituais estranhos ou práticas místicas, mas sim uma aplicação prática e constante dos princípios espirituais que Deus estabeleceu em sua palavra para nossa proteção e vitória.
Você sente Deus falando com você agora sobre a importância de levar a sério a guerra espiritual que acontece enquanto você dorme? Em Hebreus 11:1, aprendemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E, minha irmã, meu irmão, sua fé precisa ser exercida não apenas nas situações que você vê e compreende, mas especialmente nas batalhas espirituais invisíveis que acontecem ao seu redor, nas dimensões espirituais que você não consegue tocar com as mãos, mas que afetam diretamente sua vida, sua paz, sua saúde emocional e espiritual. Quando Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos para ver o exército angelical que os protegia, como relatado em 2 Reis 6:17, Deus estava nos ensinando que há uma realidade espiritual paralela, operando constantemente ao nosso favor, mas que precisamos ter olhos espirituais abertos para reconhecer e cooperar com essa proteção divina. Apenas pare por um momento e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque Ele quer te dar hoje uma estratégia prática e poderosa para transformar completamente sua experiência durante o sono, para que em vez de ser um momento de vulnerabilidade, se torne um período de refrigério profundo na presença do Espírito Santo, onde você experimenta sonhos proféticos, revelações divinas, cura interior e restauração sobrenatural. O profeta Joel declarou em Joel 2:28 que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e que seus filhos e filhas profetizariam, seus velhos teriam sonhos e seus jovens teriam visões. E isso inclui você, filho, filha do Altíssimo. Isso inclui suas horas de descanso sendo transformadas em momentos de comunhão celestial. Tire um momento, só seu, agora, e pergunte: Espírito Santo, o que estás querendo me ensinar sobre proteção espiritual? Porque o que eu vou compartilhar com você a seguir não é teoria, não é filosofia cristã, mas uma aplicação prática da palavra de Deus que tem libertado milhares de pessoas do terror noturno, dos pesadelos opressivos, dos ataques de pânico na madrugada e que vai transformar também a sua experiência com sono e com o mundo espiritual. A primeira coisa que você precisa entender é que a proteção espiritual começa muito antes de você deitar na cama. Ela começa com a forma como você vive durante o dia, com as palavras que você declara, com a música que você ouve, com os pensamentos que você alimenta, com as pessoas com quem você se relaciona. Em Jeremias 29:11, Deus declara que seus planos para você são de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. E essa promessa se estende também às suas horas de sono. Mas para experimentar essa paz sobrenatural, você precisa aplicar alguns princípios espirituais que vou compartilhar com você agora com todo amor e zelo pastoral. Primeiro, antes de dormir, você precisa consagrar seu quarto, sua cama, sua casa inteira ao Senhor, declarando em voz alta que aquele ambiente pertence a Jesus Cristo, que é território sagrado, que não há espaço ali para manifestações demoníacas ou opressões espirituais. Você consegue sentir o Espírito Santo se movendo agora mesmo enquanto essas verdades penetram em seu coração? Não é coincidência que você está lendo isso agora. É Deus preparando você para uma nova dimensão de proteção e autoridade espiritual que você vai precisar não apenas para si mesmo, mas para ser um instrumento de libertação na vida de outros que estão sendo atormentados pelas mesmas aflições que você tem experimentado. Segundo, você precisa orar especificamente pela proteção do seu sono, pedindo ao Espírito Santo para guardar seus sonhos, para te dar descanso reparador, para que nenhuma palavra de maldição, nenhuma projeção astral, nenhuma invocação demoníaca tenha efeito sobre sua vida enquanto você dorme. Terceiro, e isso é fundamental, você precisa declarar versículos específicos de proteção antes de adormecer. Versículos como o Salmo 91, que é uma blindagem espiritual poderosa contra todo tipo de ataque noturno. Versículos como o Salmo 23, que te coloca sob o cuidado pastoral do bom pastor mesmo durante o vale da sombra da morte. Versículos como Isaías 41:10, onde Deus promete estar contigo, te fortalecer
e te sustentar com a destra da sua justiça. Acalme seu coração, respire profundo e deixe que o Espírito Santo ministre a você agora uma oração poderosa que vai transformar completamente sua experiência com o sono e com o mundo espiritual. Ore assim comigo agora, em voz alta, com toda a fé que você tem no coração. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco debaixo da tua proteção neste momento. Reconheço que tu és o meu pastor e nada me faltará. Declaro que o teu sangue precioso me cobre completamente, que tua presença enche este ambiente, que teus anjos acampam ao meu redor para me guardar em todos os meus caminhos. Espírito Santo, eu te peço que guardes os meus sonhos, que transformes as minhas horas de sono em momentos de refrigério na tua presença, que nenhum poder das trevas tenha acesso à minha mente, aos meus pensamentos, aos meus sonhos durante esta noite. Pai Celestial, eu cancelo toda a operação maligna que tenha sido direcionada contra mim. Quebro toda maldição que tenha sido pronunciada sobre a minha vida. Anulo todo pacto demoníaco que tenha sido feito em meu nome. E declaro que sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde meu coração e meus pensamentos em Cristo Jesus, e que eu acorde pela manhã renovado, fortalecido e cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você sentiu o poder dessa oração se movendo em seu espírito agora? Então continue comigo, porque o Espírito Santo quer te ensinar ainda mais sobre como viver uma vida de vitória total sobre as trevas. Como ser uma pessoa que não apenas se protege dos ataques espirituais, mas que também tem autoridade para libertar outros que estão sendo oprimidos pelas mesmas aflições. Em 2 Crônicas 7,14, Deus nos deu uma fórmula poderosa para experimentar sua intervenção sobrenatural. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa promessa se aplica também à cura de traumas noturnos, à libertação de medos irracionais, à restauração de um sono reparador e abençoado. Não ignore o que estou prestes a revelar, porque isso pode ser a chave que você estava procurando para resolver definitivamente essa questão em sua vida. Muitas vezes, os ataques que acontecem às 3h33 da madrugada são resultado de pecados não confessados, de mágoas não perdoadas, de relacionamentos não restaurados, de compromissos espirituais que você assumiu no passado sem saber. E enquanto essas questões não forem resolvidas na presença de Deus, você continuará sendo vulnerável a essas investidas malignas. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está lendo agora. Há algo em seu passado que precisa ser levado à cruz. Há uma situação que você precisa perdoar completamente. Há uma área da sua vida que você precisa consagrar totalmente ao Senhor. Você sabe exatamente do que estou falando, não sabe? Seu coração está acelerado agora porque o Espírito Santo está tocando em algo muito específico que ele quer curar, libertar e restaurar em sua vida hoje mesmo. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus nos fez este convite amoroso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E filho, filha do Altíssimo. Este descanso que Jesus oferece não é apenas físico, é espiritual, emocional. É um descanso profundo que penetra até as camadas mais íntimas da sua alma, curando traumas, libertando de medos, restaurando a paz que você perdeu há tanto tempo. Pare tudo agora e coloque a mão no seu coração. E sinta como Deus está se movendo para te libertar completamente de toda a opressão noturna, de todo o terror da madrugada, de toda a ansiedade que te assombra quando você deveria estar descansando na presença do Altíssimo. Ele quer que você saiba que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como declara Romanos 1:1.
que não importa o que você fez no passado, não importa os erros que cometeu, não importa as portas que você abriu inadvertidamente para o inimigo, o sangue de Jesus é poderoso para purificar, libertar e restaurar completamente sua vida hoje mesmo. Fale com Deus agora, com toda a sinceridade do seu coração. Reconheça diante dele qualquer pecado que você ainda não confessou. Perdoe de coração qualquer pessoa que te magoou. Renuncie a qualquer prática espiritual duvidosa que você tenha se envolvido no passado e entregue completamente ao Senhor Jesus toda a área da sua vida que ainda não está sob o seu senhorio. O Espírito Santo quer fazer uma obra de restauração tão completa em sua vida que você não apenas vai ficar livre desses ataques noturnos, mas vai se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus para libertar outros que estão passando pelas mesmas aflições que você experimentou. Você consegue sentir a presença libertadora do Espírito Santo operando em sua vida neste exato momento? Então se prepare para receber uma das revelações mais importantes que você vai ouvir hoje. Deus não permitiu que você passasse por essas experiências apenas para te ensinar sobre proteção espiritual, mas para te equipar com autoridade e sabedoria que você vai usar para ajudar outros filhos de Deus que estão sendo atormentados pelas mesmas aflições que você experimentou. E quando você começar a ministrar libertação para outras pessoas, quando você começar a ensinar esses princípios espirituais que está aprendendo hoje, você vai experimentar uma dimensão de vitória e autoridade espiritual que vai transformar completamente sua vida e ministério. Diga comigo agora esta oração final de entrega total e ativação espiritual, colocando toda a sua fé, todo o seu coração nesta declaração. Senhor Jesus, eu me rendo completamente a Ti neste momento. Reconheço que Tu és o Senhor da minha vida, o protetor da minha alma, o guardião dos meus sonhos e dos meus dias. Eu Te entrego todo o medo, toda a ansiedade, toda a memória traumática relacionada aos ataques noturnos que experimentei e recebo agora Tua paz perfeita, Tua proteção completa, Teu descanso sobrenatural. Espírito Santo, eu te peço que me uses como instrumento de libertação na vida de outros que estão sendo oprimidos pelas mesmas aflições que eu experimentei. Que me dê sabedoria para ensinar esses princípios espirituais, autoridade para quebrar toda operação maligna e amor para ministrar cura e restauração aos corações feridos. Pai Celestial, eu declaro que a partir de hoje, minha vida é um testemunho vivo do Teu poder libertador, que minhas noites são abençoadas, meus sonhos são proféticos, meu descanso é reparador e minha autoridade espiritual é inabalável. Que todo o poder do inimigo seja anulado sobre minha vida, que toda maldição seja quebrada, que todo ataque seja frustrado e que eu ande em vitória total sobre as trevas todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, por esta libertação completa, por esta nova dimensão de proteção e autoridade, por fazer de mim um guerreiro espiritual equipado para as batalhas que virão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acaba de experimentar uma das orações mais poderosas para a libertação de opressões noturnas e ativação de autoridade espiritual. E filho, filha do Altíssimo, quero que você saiba que sua vida nunca mais será a mesma depois desta experiência com o Espírito Santo. Porque quando você ora com fé, quando você se rende completamente ao senhorio de Jesus Cristo, quando você recebe com o coração aberto a ministração do Espírito Santo, algo sobrenatural acontece nas dimensões espirituais que afeta diretamente sua realidade física, emocional e espiritual. A partir de hoje, quando você se deitar para dormir, você não vai mais ser uma vítima indefesa dos ataques das trevas, mas um filho, uma filha do Rei que descansa em paz na presença do Altíssimo, protegido pelos anjos do Senhor, coberto pelo sangue do Cordeiro e guardado pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Não guarde só para você o que Deus fez em sua vida hoje através desta palavra. Compartilhe com quem você ama, com quem você sabe que está sendo atormentado pelos mesmos medos noturnos, pelas mesmas opressões da madrugada, porque talvez esta seja exatamente a resposta que o coração dessa pessoa estava esperando de Deus.
E você pode ser o instrumento que o Espírito Santo vai usar para levar libertação, cura e restauração à vida de alguém que você ama profundamente. Se o Espírito Santo falou com você através desta mensagem, se você sentiu sua presença operando em seu coração, se você experimentou libertação, cura ou uma nova compreensão sobre proteção espiritual, não deixe que esta experiência se perca no meio das preocupações do dia a dia. Mas cultive essa revelação, pratique esses princípios espirituais, viva esses ensinamentos bíblicos e seja uma testemunha viva do poder transformador de Jesus Cristo em sua vida e na vida de todos ao seu redor. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e nenhum poder das trevas pode prevalecer contra aqueles que estão verdadeiramente escondidos no esconderijo do Altíssimo e abrigados à sombra do Onipotente.